Imagine entrar em um supermercado para comprar um pote de manteiga de amendoim. Você espera uma escolha simples, mas em vez disso se depara com 50 marcas diferentes, cada uma oferecendo variações como crocante, suave, orgânica, com baixo teor de gordura ou proteína extra. O que deveria ter sido uma decisão rápida se transforma em um processo frustrante e demorado. Mesmo depois de fazer uma escolha, você sai se perguntando se escolheu a melhor. Agora, aumente isso todos os dias. Fazemos centenas de escolhas, desde o que comer e vestir até qual carreira seguir e com quem namorar. Ter opções geralmente é considerado uma coisa boa. Pesquisas sugerem que mais escolhas geralmente levam ao estresse, ansiedade e arrependimento, em vez de felicidade e satisfação. Esse paradoxo é o que o psicólogo Belry Schwartz explora em seu famoso livro Paradoxo da Escolha. Por que mais é menos? Ele argumenta que uma abundância de escolhas não nos liberta, ela nos aprisiona em vez de nos fortalecer, ela nos sobrecarrega, tornando as decisões mais difíceis e nos deixando menos satisfeitos. Mas por que isso acontece? Porque ter mais opções nos faz sentir pior em vez de melhor? Documentário exploraremos a ciência por trás da tomada de decisão, a ilusão de liberdade, o custo psicológico de escolhas excessivas, as consequências sociais e, mais importante, como podemos superar esse paradoxo em nossa vida diária. Para entender por que ter mais opções pode ser opressor, precisamos observar como o cérebro processa as decisões. Nosso cérebro depende de dois sistemas: sistema 1, pensamento intuitivo rápido, e sistema 2, pensamento analítico lento quando confrontado com decisões simples. Nosso cérebro usa principalmente o sistema 1, fazendo escolhas sem esforço, mas quando as opções aumentam em complexidade, o sistema 2 entra em ação, exigindo mais esforço cognitivo. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões, fica sobrecarregado quando muitas variáveis são introduzidas. Em vez de nos sentirmos fortalecidos pelas escolhas, experimentamos sobrecarga cognitiva. Estudos mostram que quando as pessoas recebem muitas opções, sua capacidade de tomar decisões confiantes e satisfatórias diminui. A energia mental necessária para pesar todas as possibilidades leva ao estresse e à insatisfação. Cada escolha que fazemos consome uma pequena quantidade de energia mental. Quanto mais decisões tomamos ao longo do dia, mais difícil se torna tomar boas decisões. Esse fenômeno é conhecido como fadiga de decisão. À medida que esgotamos nossos recursos cognitivos, começamos a tomar decisões impulsivas ou evitamos fazer escolhas completamente. Um estudo famoso conduzido com juízes de liberdade condicional descobriu que, à medida que o dia avançava, eles se tornavam menos propensos a conceder liberdade condicional. De manhã, os prisioneiros tinham 65% de chance de obter liberdade condicional, mas no final do dia a taxa caiu para quase 0%. Isso aconteceu porque os juízes estavam sobrecarregados. Por fadiga de decisão, optou-se pela opção mais segura, negando a liberdade condicional. Agora aplique isso à vida cotidiana. Depois de um longo dia de trabalho, decidir o que cozinhar para o jantar ou qual filme assistir parece exaustivo. É por isso que as pessoas geralmente optam por escolhas pré-determinadas, como comer as mesmas refeições repetidamente ou assistir a qualquer coisa que a Netflix recomende. Um dos estudos mais famosos sobre sobrecarga de escolhas foi conduzido por Sheena Enar na Universidade de Colômbia. Em um experimento em um supermercado, os pesquisadores montaram 2 cabines de degustação. Uma delas tinha 24 tipos diferentes de geleia, enquanto o outro tinha apenas 6 variedades. Enquanto mais pessoas foram atraídas pela seleção maior quando se tratou de comprar, aqueles que visitaram a seleção menor tiveram 10 vezes mais probabilidade de comprar. Este experimento revelou um paradoxo. As pessoas são atraídas por mais opções, mas têm dificuldade em tomar decisões quando confrontadas com muitas opções. O estudo destacou como limitar as escolhas pode aumentar a satisfação e tornar a tomada de decisões mais fácil quando confrontadas com escolhas excessivas. As pessoas muitas vezes experimentam paralisia pela análise. Eles ficam tão sobrecarregados com o número de possibilidades que lutam para tomar uma decisão. Isso pode levar à procrastinação, estresse e insatisfação. Por exemplo, considere fazer compras online com milhares de produtos disponíveis. As pessoas passam horas comparando avaliações, recursos e preços apenas para abandonar seus carrinhos ou se arrepender após a compra. O mesmo acontece com os serviços de streaming. Opções infinitas geralmente resultam em pessoas rolando a tela infinitamente em vez de assistir a algo. Exemplos da vida real de sobrecarga de opções. Compras online. Muitas opções de produtos levam à frustração e hesitação. Sites como a Amazon oferecem milhões de produtos, dificultando a finalização de uma compra. Plataformas de serviços de streaming como Netflix e Spotify oferecem vastas bibliotecas de conteúdo,
Mas muitos usuários passam mais tempo navegando do que consumindo conteúdo. Aplicativos de namoro. Aplicativos como o Tinder apresentam um conjunto infinito de possíveis correspondências, dificultando o compromisso das pessoas com uma pessoa devido ao medo de perder uma opção melhor. Opções de carreira. Com mais caminhos de carreira disponíveis, mais do que nunca, as pessoas lutam para escolher uma direção, o que leva à ansiedade de carreira e à mudança de emprego. Na sociedade moderna, somos ensinados que liberdade é igual a ter mais escolhas. Quanto mais opções temos, mais controle temos sobre nossas vidas e melhor. Deveríamos estar certos, mas paradoxalmente, um excesso de escolhas nem sempre nos liberta. Em vez disso, pode criar um fardo psicológico que leva à dúvida, à ansiedade e até mesmo ao medo existencial. Pense nisso. Imagine uma pessoa que tem a capacidade de viver em qualquer país, escolher qualquer carreira, qualquer um e adotar qualquer estilo de vida. No início, esse nível de liberdade parece estimulante, mas logo a realidade se instala. Como eles decidem qual caminho os tornará mais felizes? E se fizerem a escolha errada? É aqui que a ilusão de liberdade começa a parecer uma armadilha. Para entender esse dilema, vamos nos voltar para a filosofia existencial, onde pensadores como Jean-Paul Sartre e Søren Kierkegaard exploraram profundamente a ansiedade que vem com muita liberdade. Jean-Paul Sartre, um importante filósofo existencialista, introduziu o conceito de liberdade radical. Ele argumentou que os humanos estão condenados a ser livres, o que significa que somos responsáveis por moldar nossas próprias vidas. Não há um propósito predeterminado, devemos criar nosso próprio significado, mas com essa liberdade absoluta vem um fardo pesado. Cada escolha define quem somos, já que não há nenhuma força externa nos guiando. Somos totalmente responsáveis pelas consequências de nossas decisões. Isso pode levar ao que Sartre chamou de angústia, uma ansiedade profunda que surge quando percebemos o peso de nossas escolhas. Por exemplo, imagine um estudante universitário tentando escolher uma especialização que eles podem estudar engenharia, medicina, filosofia ou arte. Cada escolha moldará sua identidade e futuro e, em vez de se sentirem entusiasmados, eles se sentem paralisados pela responsabilidade. E se escolherem a especialização errada? E se perderem anos no caminho errado? A filosofia de Sartre nos mostra que mais escolhas nem sempre significam mais felicidade. Muitas vezes, podem significar mais estresse existencial. Antes de Sartre, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard explorou o impacto emocional de ter muitas escolhas. Ele descreveu um conceito chamado tontura da liberdade. Quando uma pessoa se depara com infinitas possibilidades, ela experimenta uma ansiedade avassaladora. Kierkegaard comparou isso a ficar na beira de um penhasco. Você tem a liberdade de pular ou recuar, mas essa liberdade cria uma responsabilidade terrível. Muitas escolhas, em vez de nos sentirmos libertadores, nos fazem sentir perdidos, incertos e com medo. Vemos isso na vida moderna o tempo todo. Uma pessoa com muitas opções de carreira, muitas possibilidades de namoro ou muitos caminhos a seguir pode se sentir tão sobrecarregada que acaba não escolhendo nada. Eles continuam adiando decisões indefinidamente, buscando a escolha perfeita, mas nunca se comprometendo. É por isso que ter muitas opções geralmente leva à procrastinação e ao arrependimento, porque não importa o que escolhamos, nos perguntamos se tomamos a decisão errada. Escolhas excessivas não causam apenas estresse, elas criam dúvidas sobre si mesmo. Quanto mais opções temos, mais duvidamos de nós mesmos. Digamos que você esteja escolhendo uma carreira. Se você tivesse apenas 2 opções, você pesaria cuidadosamente os prós e os contras e se comprometeria. Mas se você tiver centenas de carreiras possíveis, você questiona constantemente se fez a escolha certa. Isso leva a um fenômeno chamado paralisia por análise. Você fica preso em um ciclo interminável de avaliação de opções e, como resultado, não toma nenhuma decisão. Um estudo da professora de Stanford, Kathleen Vohs, descobriu que pessoas que receberam muitas opções experimentaram níveis mais altos de estresse e arrependimento em comparação com aquelas com menos opções. Quanto mais analisamos, mais tememos cometer um erro. Então, adiamos decisões ou nos sentimos insatisfeitos, não importa o que escolhemos no passado. As escolhas de carreira eram mais diretas. Você seguia os passos dos seus pais ou escolhia entre um punhado de empregos estáveis. Hoje, com milhares de caminhos de carreira, trabalho remoto, freelance e atividades paralelas, as pessoas estão mais confusas do que nunca. Muitos jovens profissionais passam por paralisia na carreira, pulam de emprego em emprego com medo de estar perdendo algo melhor. Em vez de se sentirem realizados, eles se sentem presos em um ciclo infinito de incertezas.
Aplicativos como Tinder e Bumble deram às pessoas acesso a um conjunto infinito de oportunidades românticas. Opções na superfície, isso parece uma coisa ótima, mas paradoxalmente quanto mais opções as pessoas têm, menos provável é que se comprometam, porque por causa do medo fobo de melhores opções as pessoas constantemente se perguntam se há alguém melhor por aí mesmo quando conhecem alguém ótimo. Elas hesitam em se estabelecer com medo de estar fazendo a escolha errada. Um estudo de 2021 publicado em Computadores e Comportamento Humano descobriu que pessoas que passaram mais tempo navegando em aplicativos de namoro experimentaram níveis mais altos de indecisão e menor satisfação com o relacionamento também. Muitas escolhas criam a ilusão de que a perfeição está a apenas um toque de distância, levando à insatisfação e à solidão. No mundo de hoje, não estamos apenas escolhendo carreiras ou relacionamentos, estamos escolhendo nossas identidades. As mídias sociais nos apresentam uma variedade infinita de estilos de vida. Você pode ser um minimalista, um nômade digital, um entusiasta do fitness, um fundador de startup ou um coach de mindfulness. Em vez de se sentirem livres, muitas pessoas se sentem pressionadas a escolher a identidade certa. Elas se comparam constantemente aos outros e se perguntam se estão vivendo a vida. A maneira certa, essa pressão para criar a identidade perfeita cria ansiedade e dúvidas, tornando mais difícil sentir-se satisfeito com a vida. Então, como escapamos da ilusão de liberdade? A chave é entender que as escolhas podem levar a uma maior realização. Abrace os limites. Estudos mostram que pessoas que limitam suas escolhas estabelecendo limites, seguindo rotinas ou focando em um caminho, experimentam menos estresse e maior satisfação. Satisfazer versus maximizar. Em vez de sempre procurar a opção perfeita, adotar uma atitude boa o suficiente. A pesquisa sobre mentalidade do psicólogo Belry Schwartz mostra que pessoas que buscam a satisfação e escolhem uma opção boa o suficiente são mais felizes do que pessoas que buscam a maximização e sempre buscam a melhor opção possível. Compromisso com a escolha é igual a liberdade. Senhora pode ter argumentado que estamos condenados a ser livres, mas outros filósofos sugerem que a verdadeira liberdade vem do comprometimento. Quando nos comprometemos totalmente com o caminho, eliminamos dúvidas e encontramos significado em nossas escolhas. O paradoxo da liberdade é que muito dela pode parecer um fardo. Mas escolhas nem sempre levam à felicidade. Eles frequentemente criam dúvidas, ansiedade e arrependimento. Ao entender isso, podemos assumir o controle de nossas escolhas em vez de sermos sobrecarregados por elas. No mundo de hoje, somos constantemente bombardeados com um número esmagador de opções, centenas de marcas de pasta de dente, milhares de filmes da Netflix. Carreiras ilimitadas. À primeira vista, essa abundância de escolhas parece nos fortalecer, mas, paradoxalmente, em vez de aumentar a felicidade, ela alimenta o estresse, a ansiedade e a insatisfação crônica. Como muitas escolhas levam a pensar demais e ao estresse. Diante de escolhas excessivas, o cérebro humano luta para processá-las de forma eficiente, levando a um fenômeno chamado excesso de escolhas. Em vez de nos sentirmos fortalecidos, nos sentimos paralisados. Os psicólogos descobriram que as escolhas excessivas ativam o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões. Quanto mais decisões tomamos, mais nossos recursos cognitivos se esgotam, levando à fadiga de decisão, um estado em que fazer escolhas se torna mentalmente exaustivo. Um estudo publicado na Nature Neuroscience em 2018 descobriu que o cérebro prefere menos escolhas. Quando os participantes receberam um número limitado de opções, suas áreas de tomada de decisão mostraram maior engajamento. No entanto, quando apresentados a muitas opções, seus cérebros exibiram sinais de fadiga e comportamento de evitação, levando a decisões atrasadas ou evitação. Pense na última vez que você teve que escolher um restaurante para jantar. Em vez de ficar animado com as opções, você provavelmente passou muito tempo percorrendo as avaliações, lutando para decidir. Esse estresse se intensifica quando as escolhas têm um longo prazo. Consequências como escolher uma carreira, um parceiro ou um investimento. Uma das maiores consequências psicológicas de escolhas excessivas é o medo de melhores opções. O medo de melhores opções ocorre quando as pessoas se perguntam constantemente se poderiam ter feito uma escolha melhor, levando à insatisfação crônica. Por exemplo, você finalmente compra um telefone novo depois de semanas de pesquisa, mas em vez de se sentir feliz, você se pergunta o que aconteceria se outro modelo tivesse uma câmera melhor. Eu simplesmente desperdicei dinheiro com o modelo errado. Talvez eu devesse ter esperado pela próxima versão. Essa constante dúvida impede as pessoas de aproveitarem plenamente suas escolhas. Ter escolhas é um privilégio, mas muitas escolhas podem ser um fardo, desde decisões de carreira até o que assistir na Netflix.
O excesso de opções leva a pensar demais, estresse e insatisfação. Ao simplificar as decisões, comprometendo-se com as escolhas e focando no que realmente importa, podemos escapar do paradoxo da escolha e encontrar maior felicidade e paz de espírito depois de entender como muitas escolhas criam estresse, ansiedade e insatisfação. A verdadeira questão é como escapamos desse paradoxo. Belry Schwartz oferece uma solução poderosa: limite escolhas desnecessárias e concentre-se no que realmente importa. Ao contrário do que podemos acreditar, mais escolhas não trazem mais felicidade. Em vez disso, criam dúvidas, arrependimentos, decisões e fadiga. A chave é retomar o controle simplificando a tomada de decisões e adotando uma mentalidade de contentamento. Um dos insights mais importantes de Schwartz é a diferença entre maximizadores e satisficers. Os maximizadores são pessoas que sempre buscam a melhor opção absoluta. Eles passam horas pesquisando, comparando e analisando antes de tomar uma decisão, mas mesmo depois de escolher, eles se sentem inseguros, constantemente se perguntando se poderiam ter feito uma escolha melhor. Isso leva a maior ansiedade, insatisfação e arrependimento. Em contraste, os satisficers são pessoas que escolhem uma opção que atende às suas necessidades sem ficar obcecadas pela perfeição. Eles tomam decisões mais rapidamente, sentem-se mais confiantes e experimentam maior satisfação com suas escolhas. Pesquisas mostram que os satisficers tendem a ser mais felizes e menos estressados, enquanto os maximizadores lutam com constantes dúvida. Para superar o paradoxo da escolha, precisamos nos treinar para sermos satisfatores em vez de sempre procurar a opção perfeita. Devemos almejar o bom o suficiente e seguir em frente sem arrependimento. Isso não significa se contentar com escolhas ruins, significa entender que a perfeição é uma ilusão. Um satisfator comprando um laptop, por exemplo, escolherá um modelo confiável que atenda às suas necessidades e se sentirá satisfeito. O maximizador, por outro lado, passará semanas comparando todas as opções possíveis apenas para se sentir desapontado quando o modelo ligeiramente mais novo é liberado. Ao deixar de lado a obsessão em encontrar o melhor, podemos tomar decisões mais rapidamente, reduzir o estresse e nos sentir mais satisfeitos. IED com a vida. Outra maneira poderosa de combater a sobrecarga de escolhas é reduzindo o número de decisões que tomamos todos os dias. Muitas pessoas bem-sucedidas, como Steve Jobs e Mark Zuckerberg, limitam intencionalmente suas escolhas usando a mesma roupa diariamente, eliminando decisões triviais. Elas liberam energia mental para tarefas mais importantes. Isso ocorre porque cada decisão, não importa quão pequena, consome recursos mentais. Quanto mais escolhas fazemos, mais nossos cérebros ficam fatigados, o que leva a uma tomada de decisão ruim no final do dia. Ao automatizar decisões rotineiras, como preparar refeições, seguir uma rotina matinal estruturada ou manter uma seleção limitada de roupas, podemos reservar nossa energia mental para decisões que realmente importam. Outra estratégia útil é definir limites de tempo para as decisões. Muitas pessoas perdem horas ou até dias pensando demais em escolhas que deveriam levar minutos. Quanto mais analisamos, mais questionamos nós mesmos. Uma ótima maneira de evitar isso é usar o método de time boxing para pequenas decisões, como escolher o que comer ou vestir. Dê a si mesmo apenas 30 segundos para decisões maiores, como comprar um produto ou planejar uma viagem. Estabeleça um prazo de 24 horas. Isso evita a paralisia pela análise e força você a confiar em seus instintos em vez de analisar indefinidamente. Além de limitar as escolhas, também devemos priorizar as decisões que realmente impactam nossa felicidade. A verdade é que nem todas as decisões que tomamos são igualmente importantes. A maioria das pessoas desperdiça sua energia mental se preocupando com escolhas triviais como qual marca de café comprar enquanto ignora as escolhas principais que moldam suas vidas. A regra 8020 afirma que 80% da nossa felicidade vem de apenas 20% das nossas escolhas. Isso significa que a maioria das decisões que nos estressam não afetam nosso bem-estar a longo prazo. Em vez de ficar obcecado com qual programa de TV assistir ou qual telefone comprar, devemos nos concentrar em decisões que impactam nossa saúde, relacionamentos e crescimento pessoal. Uma regra prática simples é se perguntar: essa decisão fará diferença em 5 anos? Se a resposta for não, não desperdice energia mental pensando demais nisso. Uma das maiores razões pelas quais as pessoas lutam para tomar decisões é a fobia, o medo de opções melhores. Essa preocupação constante de que sempre há uma escolha melhor leva à insatisfação, ansiedade e arrependimento. A melhor maneira de superar a fobia é praticar a gratidão e o contentamento. Em vez de focar no que poderíamos ter, devemos focar no que já temos. Estudos mostram que pessoas que praticam a gratidão regularmente experimentem maior satisfação com a vida, redução do estresse e maior confiança em suas decisões.
Ao mudar nossa mentalidade de escassez para apreciação, podemos eliminar o arrependimento e abraçar nossas escolhas com paz de espírito. No centro da pesquisa de Bell e Schwartz está uma verdade simples, mas profunda. Mais escolhas não nos tornam mais livres, elas nos tornam mais ansiosos. A chave para a felicidade não é a liberdade ilimitada, mas sim a capacidade de escolher com confiança e seguir em frente sem arrependimentos. Limitando as escolhas, estabelecendo limites e praticando a gratidão. Pode tomar melhores decisões, experimentar menos estresse e viver uma vida mais plena. Da próxima vez que você se sentir sobrecarregado por uma decisão, dê um passo para trás e pergunte a si mesmo: essa escolha realmente vale minha energia mental? Se não, simplifique-a, tome sua decisão e siga em frente, porque às vezes a melhor escolha não é procurar a opção perfeita, é escolher e abraçar o caminho a seguir. Ao longo deste documentário, exploramos um paradoxo fascinante, que afeta todos nós, mas muitas vezes passa despercebido. Vivemos em um mundo onde as escolhas são abundantes, desde os alimentos que comemos até as carreiras que buscamos, dos produtos que compramos até os relacionamentos que construímos, tudo está cheio de opções, e superficialmente, isso parece uma coisa boa, afinal, a escolha não é a própria definição de liberdade, mas como Bell e Schwartz revelou, mais escolhas nem sempre levam a mais felicidade. Na verdade, muitas vezes levam a mais estresse, ansiedade e insatisfação. Começamos entendendo a ciência por trás das escolhas, aprendendo como nossos cérebros lutam contra a sobrecarga cognitiva quando confrontados com muitas opções que exploramos, como a fadiga de decisão, drena nossa energia mental, fazendo com que até as decisões mais simples pareçam exaustivas. Pesquisas psicológicas como o famoso experimento de geleia de Chinook confirmaram que as pessoas realmente se sentem mais felizes e satisfeitas quando têm menos opções. Então mergulhamos na ilusão filosófica da liberdade, questionando se ter mais opções realmente nos torna livres ou se na verdade nos aprisiona na indecisão e na dúvida. Pensadores existencialistas como Jean-Paul Sartre e Søren Kierkegaard alertaram sobre a ansiedade que vem com muita liberdade. Quando tudo é possível, nada parece certo. Em vez de aproveitar a vida, ficamos questionando cada decisão nossa. Também examinamos as consequências psicológicas de escolhas excessivas, incluindo o estresse de pensar demais e o medo de melhores opções. Quanto mais opções temos, mais duvidamos de nós mesmos, levando um ciclo interminável de dúvida e arrependimento. As mídias sociais e a cultura consumista amplificaram esse problema, constantemente nos expondo à ilusão de que sempre há algo melhor por aí, seja um emprego melhor, um relacionamento melhor ou uma versão melhor de nós mesmos. Em uma escala maior, vimos como a própria sociedade é moldada pela sobrecarga de escolhas. As corporações usam a arquitetura de escolhas para manipular nossas decisões, oferecendo seleções avassaladoras enquanto nos guiam sutilmente para as mais lucrativas. O surgimento de modelos baseados em assinaturas como Netflix e Spotify é uma resposta a esse mesmo problema. A curadoria de experiências para nos salvar do estresse de escolher, mesmo em relacionamentos. A rolagem infinita cria a ilusão de possibilidades ilimitadas, mas muitas vezes deixa as pessoas se sentindo desconectadas e insatisfeitas. Mas o mais importante é que aprendemos como superar o paradoxo da escolha. A solução de Bell e Schwartz é simples, mas poderosa. Satisfazer em vez de maximizar. Em vez de buscar incessantemente a opção perfeita, devemos abraçar a escolha boa o suficiente e seguir em frente com confiança, limitando decisões desnecessárias, definindo restrições de tempo e praticando a gratidão. Podemos escapar do ciclo de sobrecarga de escolhas e experimentar maior satisfação na vida. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Você se sente sobrecarregado pelas escolhas em sua vida? Você já lutou contra a paralisia de decisão ou fobia? Se sim, como você lida com isso? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu adoraria ouvir sua opinião e se este vídeo ressoou com você, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que possa achar útil, porque às vezes o segredo da felicidade não é ter mais opções, é saber quando deixar ir e seguir em frente.